E olha, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Bonar, mandou intimar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre e-mails do empresário Marcelo Odebrecht que citam o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, com o suposto codinome amigo do meu pai. No último dia 12, o juiz que sucedeu Sérgio Moro na Lava Jato determinou também que fossem omitidas dos autos da primeira instância as informações que mencionassem autoridades com foro privilegiado, como era o caso de Toffoli. Horas antes do despacho de Bonar, Dodge divulgou nota de que não tinha ciência do estúdio, do assunto e das menções ao nome de Toffoli. A mensagem se refere a um e-mail do dia 13 de julho de 2007, quando Toffoli era o então advogado-geral da União no governo do ex-presidente Lula. Na mensagem, Marcelo Odebrecht fala sobre tratativas da empreiteira com a AGU sobre temas que envolviam as hidrelétricas do Rio Madeira e diz que o termo amigo do meu pai se refere a José Antônio Dias Toffoli. No entanto, pondera que a natureza das tratativas só poderiam ser detalhadas pelo executivo da empresa, Adriano Maia, que foi o diretor jurídico da empreiteira. Na segunda-feira, como você sabe, uma reportagem da revista Cruzoé que menciona a denúncia sobre Dias Toffoli foi tirada do ar nos sites da publicação e também no site O Antagonista, atendendo a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. E por aqui também o Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo da Jovem Pan. Bom dia, Felipe. Bom dia, Vitor Brown. Estou aqui lendo todas essas notícias sobre as declarações do atual presidente do STF, Dias Toffoli, e elas estão perfeitamente de acordo com aquilo que eu comentei aqui na Jovem Pan dias atrás sobre o típico comportamento dele. Eu falei que ele tenta fazer uma informação comprometedora a seu respeito parecer um ataque às instituições brasileiras. Ontem, no discurso dele em um evento aqui em São Paulo, ele continuou fazendo exatamente isso. É bom lembrar o Dias Toffoli que ele é um ministro entre os 11 ministros da atual composição do Supremo Tribunal Federal. Ele não é sequer o Supremo Tribunal Federal e muito menos as instituições brasileiras. Outra coisa, a informação trazida pela revista consta num documento, como o Vitor Brown acabou de dizer, e não é ataque nenhum a ele. É simplesmente a publicação de uma informação que constava dos autos da Operação Lava Jato. Então eu escrevi aqui e li no meu comentário na rádio o seguinte: encobrir fatos específicos com generalidades, rotulando tudo e todos que trazem à tona informações incômodas, tem sido expediente comum entre pessoas citadas na Lava Jato, algumas das quais depois são consideradas culpadas e recebem condenação da justiça. O padrão retórico de Toffoli, portanto, só traz mais desconfiança sobre a natureza de suas decisões judiciais e curiosidade sobre a documentação que elas buscam enterrar. E aí eu comentei aquilo que vários comentaristas aqui da Jovem Pan também comentaram, que com a censura o Alexandre de Moraes ampliou a divulgação de uma reportagem antes pouco repercutida em veículos concorrentes, agora unidos em defesa da liberdade de imprensa. Mas ele recorre, repito, a esse recurso que é típico de investigados da Lava Jato, como a gente tem visto nos últimos anos. Ele dá declarações simplesmente genéricas, ele não entra no fato específico. Ontem ficou falando de liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é absoluta, ela tem limites. Ora, se houve calúnia, se há injúria, se há difamação, isso se recorre, se parte para um processo judicial, não se tira a matéria do ar. Nós, comentaristas aqui, somos alvos de processos judiciais, a gente acompanha isso há anos. Os processos judiciais muitas vezes duram anos e a matéria original continua no ar. É simplesmente porque ela mexeu com o ministro do Supremo, o próprio ministro do Supremo, comprometido por aquela informação divulgada, vai e manda retirar aquilo do ar. Quer dizer, manda o coleguinha, né? Autoriza a retirar mentiras de pessoas e sites ignóbeis, porque é o comportamento padrão do Dias Toffoli. Ele rotula, ele xinga as pessoas e as publicações que trazem à tona informações incômodas, e esse é o dever do jornalismo independente, é exercer essa vigilância. E agora essa informação trazida pelo Globo e usada pelo antagonista para rebater o Dias Toffoli só comprova que havia sim um documento. A matéria original da revista Cruzoé não fala que a Procuradoria-Geral da República recebeu o documento, então a nota da Procuradoria-Geral da República de que não recebeu aquele documento não desmente a matéria. A matéria simplesmente falava que aquele documento estava nos autos da Lava Jato e ele foi retirado por outras razões. Tem um editorial no Globo, se eu não me engano,
um editorial de algum jornal hoje, depois eu confiro aqui a informação, que mostra que foi retirado dos autos da Lava Jato. A gente tinha muita dúvida sobre isso, estava cobrando investigação, porque aquela informação não estava relacionada ao caso específico daquele processo. É só por causa disso. Quer dizer, não tem nada a ver de ser falso, de ser fake news. Havia sim a informação e isso está cada vez mais comprovado. Dias Toffoli cada vez se lambuza, se suja mais nas suas declarações e partiu para a acusação, que é o que o Lula fez durante todos esses anos na Lava Jato. Está acusando o site, a revista, de serem comprados. Quer dizer, é com os impostos que os pagadores de impostos pagam que se financia o salário de ministros, de magistrados do Supremo Tribunal Federal. É com os leitores, é com a assinatura que se financia os sites e as revistas. E ele está acusando esse pessoal de fazer política, o pessoal que está fazendo jornalismo sério e independente. A Folha de São Paulo ainda fez um desdobramento da notícia, falando que delatores que preferiram ser ouvidos em anonimato falaram que o tom do Marcelo Odebrecht se referia a pagamento ilícito. Ele vai censurar também essa matéria da Folha porque está trazendo uma informação incômoda em relação a ele? Não, está fazendo jornalismo, está trazendo à tona informações que são importantes para o país. Ele teria de apreender a edição da Folha, então, se ele quisesse ser coerente, porque a Folha acrescenta informações ao relatado pelo Felipe. Diz que o caso da hidrelétrica disputada aí por dois grupos, um deles liderado pela Odebrecht, foi a campeã, né, da propina. Não é pouca coisa. E envolve sim a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, então chefiada pelo Dias Toffoli, em 2007. É só fazer um registro, porque eu citei de cabeça o editorial de um jornal hoje, me referindo ao Globo, que eu achava que era dele. De fato, é um editorial do Globo. Só vou ler essa frase a qual eu me referi, que é o documento com essa referência, o caso ainda de Marcelo Odebrecht em relação ao Dias Toffoli. O documento com esta referência terminou retirado dos autos pelo juiz Luiz Antônio Bonar da Lava Jato no Paraná, a pedido do Ministério Público, por entender que o fato não tinha relação com a construção da usina de Belo Monte, no Pará, sob investigação. Então esse é o trecho do editorial de hoje do Globo, que mostra aquilo que eu estava comentando. Quer dizer, só foi retirado esse documento por não ter a ver com a construção da usina de Belo Monte, que está sendo investigado naquele processo. Isso não desmente a notícia, ela existe, o documento está lá e o Marcelo Odebrecht de fato falou aquilo.